Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui na construção. Agora vamos tentar replicar esse entendimento aqui, ó, do nosso campo nos nossos campos de formulário, né? Nos nossos campos de construção de formulário, digamos assim. Então a gente pode já usar direto o text form field, quanto a gente pode usar o widget form. E aí, por uma convenção, a gente usa o form com vários campos de text form field, né? Então a gente coloca aqui, por exemplo, uma column e aí a gente coloca o text form field. Bora ver se vai dar algum problema de construção. A princípio não, né? Deu tudo certinho. Então a gente tem 1, 2, 3, 4. E um dos principais pontos aqui é justamente a componentização, porque percebam, a gente vai fazer várias coisas aqui que vai servir para os mesmos widgets, né? Vai servir para os mesmos construtores aqui. Então não faz muito sentido a gente ficar repetindo esse código. Então a gente faz em um e depois a gente externaliza ele para os outros, né? Então a gente vai continuar fazendo, vai começar fazendo aqui, ó, algumas propriedades e depois a gente externaliza tudo isso para o nosso widget personalizado, né? Para o nosso custom text form field, digamos assim. Então, por padrão, ele vem dessa forma. E as propriedades internas aqui que tratam sobre as modificações visuais é esse decoration aqui, ó, input decoration. A gente tem várias propriedades aqui inicialmente. Lembra quando eu falei que o container era o mais multifacetado? De fato, ele tem muitas utilidades. Agora, o text form field talvez seja um dos widgets que tem maior quantidade de propriedades dentro dele, sabe? Tem muita propriedade mesmo. Tem muita, muita, muita. Porque além dessas propriedades aqui de fora, o input decoration tem mais um monte de propriedade. Então a gente pode fazer aqui, ó, decoration, e a gente pode fazer o input decoration. E aí, o que ele tem? Mais um monte aqui, ó. Tá vendo? Isso tudo é propriedade do input decoration. Aqui a gente já pode ver que ele tem uma borda, né? Então vamos começar com essa borda. Para fazer a parte de borda, se eu não me engano, é o border. E a gente tem aqui nas propriedades de input border, se a gente for colocar aqui input border, é uma abstract class. Então a gente precisa das implementações, né? A gente tem outline input border e o underline input border. A gente vai usar o outline input border. O que ele vai fazer para a gente? Se eu olhar aqui, ele já vai me dar um contorno, né, de borda aqui. E depois a gente altera essas propriedades de cores e tudo mais. Então vamos fazer isso aqui. Outra propriedade interessante do text form field e que fica bem aqui é o label text. Label text. O que o label text faz? Label text. Ele é justamente o campo, né? O nome do campo que a gente vai editar. Então esse aqui chama-se your name. E depois a gente vai transformar isso tudo em variável. Your name. Então ele já mostra aqui o your name. Mesma maneira que ele está mostrando lá no Figma. A borda já está com uma cor padrão, né, do Flutter, que tem relação lá com o nosso tema. E a gente tem duas maneiras de tratar essas cores. A gente tem através da propriedade border side, que fica aqui dentro do outline border. Então, se a gente vier aqui, ó, border side, a gente precisa de uma variável ou de uma classe chamada border side. A gente chama ela border side. Opa, border side. E essa borda, ela tem uma propriedade chamada color. Então, é essa cor aqui que vai meio que alterar essas
essas informações. Só que perceba uma coisa. Quando eu mudo aqui, ele não acontece nada, né? Ó, não acontece nada. Por quê? Porque essa borda, ela é uma borda que é uma borda genérica. E a gente precisa passar bordas específicas para esse decoration. Então tem algumas necessidades aqui, ó, por exemplo, que é eu acho que é o focused border. E aqui que começa a maravilha do dessa tristeza aqui do decoration, porque a gente basicamente usa as mesmas propriedades aqui, ó. Então, se a gente fosse utilizar essa aqui, aí sim que a gente afetaria o que a gente está modificando, tá vendo? E aí, para evitar esse monte de repetição, a gente faz a utilização de uma propriedade de tema, ou então a gente cria um objeto, igual a gente fez no outro vídeo, né? Para mostrar especificamente um objeto construído. E interessante pensar que o outline input border também possui um copy with, tá vendo? Significa dizer que a gente pode usar a mesma propriedade padrão, né, digamos para uma borda, digamos assim, que todos vão ser outlined border, input border, e depois a gente poderia utilizar o copy with, que ele criaria uma cópia e basicamente ia trazer algumas propriedades nesse sentido, certo? Então a gente pode fazer exatamente isso. Cria um objeto e depois fica construindo ele diretamente ali dentro utilizando o copy with, beleza? Ou você pode criar as variáveis internamente aqui e tratar elas como sendo, toda vez que você precisar delas, você chama elas aqui. A outra maneira de trabalhar com essas modificações é vindo aqui no tema da aplicação, que a responsabilidade é do Material App, e a gente modifica um arquivo chamado theme. É theme? Deixa eu confirmar. Eu acho que é theme. Então a gente vem aqui e faz o theme. Ele recebe um theme data. E deixa eu tirar esse const daqui, senão ele vai reclamar. E esse theme data tem várias propriedades aqui, ó. Várias. Uma delas é justamente essa parte aqui, ó. Outlined button. Tem outras propriedades do tipo Progress Indicator. São todas as propriedades de nível geral da aplicação. E eu acho que a gente tem aqui relacionado àquela parte do formulário uma propriedade especificamente para isso, né? Que eu acho que existe uma relacionada a isso, que é o Input Decoration Theme. E esse Input Decoration Theme é também uma classe Input Decoration Theme. E essa classe tem algumas informações, ó, Label Style, Helper Style, Hint Style. Provavelmente tem aqui aquelas propriedades do Error Focus Border. Então a gente pode selecionar aqui, por exemplo, o Focused Border. E a gente coloca justamente o que ele espera, né? Que é o Input Border. Input Border não, é o Outlined Border, né? Outline Input Border, Border Side. Que é um border side. E a gente passa as cores aqui, ó, colors.red, por exemplo. Então ele já altera para mim a partir do theme data. Então essa é uma outra maneira também de a gente passar essas informações a partir do material app, né? Então a gente pode afetar toda a nossa aplicação a partir daqui dessa propriedade. Existem até inclusive abordagens em que a gente cria o nosso próprio tema e basicamente separa, né, essa
essa informação aqui, ó, a gente poderia fazer simplesmente o seguinte, e é comum, tá? Não tem problema nenhum a gente fazer isso. A gente poderia até criar uma pasta aqui chamada Themes. E dentro desse Themes, eu coloco o default theme.dart. E dentro desse default theme, a gente simplesmente chama esse objeto aqui dessa maneira, né? Poderia ser tanto um objeto, quanto poderia ser simplesmente uma variável, né? Então poderia ser um final default theme recebe tal coisa. Então a gente pode fazer assim. E quando a gente vem aqui, ó, a gente simplesmente chama o default theme, que é a mesmíssima coisa. É a gente chamando um objeto. Vou colocar aqui, né? E meio que a gente centraliza essas informações do nosso theme data. Beleza? Acho que é isso. A gente vai concluir aqui esse vídeo, porque esse assunto ele é muito extenso no sentido de formatação, né? E a gente vai fazer de uma maneira mais rápida no próximo vídeo, para a gente não ficar tanto tempo nesse tema, né? Nesse tópico. Isso aqui demora um pouco. Geralmente a gente fica um tempinho estudando, entendendo e adaptando as coisas para que a gente consiga implementar de uma maneira interessante. Mas eu digo que dessa forma é um pouco mais centralizado, você não precisa ficar perdendo muito tempo na parte de construção, porque você já está definindo aqui as cores a partir do tema da aplicação, tá? Eu vou, inclusive, utilizar a outra abordagem, que não é utilizando o theme. Eu vou utilizar daquela outra maneira, porque eu quero fazer o meu widget personalizado. Então eu vou fazer isso no próximo vídeo, beleza? Grande abraço e até a próxima.